estar com os irmãos esta manhã, a fim de compartilhar uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos. E eu gostaria também de abrir um convite aos irmãos, pois toda quarta-feira, os irmãos sabem o que nós temos toda quarta-feira aqui? Nós temos culto de alinhamento todas as quartas-feiras, culto presencial, e o culto de alinhamento é o nosso culto de ensino da palavra. Então você que deseja aprender mais, conhecer mais da palavra de Deus, eu estou aqui todas as quartas-feiras pregando a palavra. Nós estamos numa série de mensagens, encerramos os milagres de Jesus e nós já vamos para a quarta semana estudando as parábolas de Jesus agora. E se você tem desejo, vontade de aprender mais da palavra de Deus, eu deixo aberto meu convite. Toda quarta-feira, das 7 às 8h40, nós estamos aqui aprendendo a respeito das parábolas de Jesus. Estou aí numa série de mensagens, provavelmente vamos até o final do ano estudando as parábolas de Jesus. Eu também pedi autorização ao pastor Wellington para apresentar aos irmãos. Eu acredito que a maioria dos irmãos já conhece. Eu sou professor de teologia e Deus me deu a honra de escrever alguns materiais de estudo. Eu trouxe 5 temas essa manhã. O primeiro tema é o portanto que resolve todos os poréns. É um estudo baseado em 2 Reis 5 e Romanos 8:1, onde eu falo sobre o perdão de Deus na vida do homem. Falo sobre os heróis da galeria da fé e suas falhas e como Jesus escreveu um portanto definitivo na história de todos aqueles que se rendem a Ele. Eu também trouxe o preço da chamada, onde eu falo sobre o que é chamada, qual é o preço a ser pago por ela e como todo crente em Cristo possui uma, por mais que ele não exerça. Essa apostila fala sobre isso. O terceiro tema fala sobre a importância do conhecimento teológico para toda a igreja. Falo o que é teologia, a importância dela para o desenvolvimento de uma igreja saudável. E é uma palavra que ainda gera muito preconceito em torno de algumas mentes, que acreditam que teologia esfria crente, teologia esfria a fé, quando na verdade a palavra teologia não é nada além do que conhecimento sobre Deus. Tudo que o irmão sabe, aprendeu, ouviu a respeito de Deus ao longo da sua vida, seja por pregação, escola bíblica, estudos, seja por hinos sobre Deus, é teologia. A questão é que nem toda teologia que nós ouvimos ao longo da vida está correta. E aí a importância de nós desenvolvermos uma teologia saudável, uma teologia bíblica. Cada uma desses 3 temas que eu apresentei aos irmãos está saindo no valor de R$10. E eu tenho 2 apostilas um pouco mais densas. Essa chama-se O Mover do Espírito. É um estudo sobre pneumatologia, a doutrina bíblica que estuda o Espírito Santo. Eu falo aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, os dons espirituais, batismo no Espírito Santo, diferença entre batismo no Espírito e batismo com fogo. Falo sobre a evidência do falar em línguas. Falo sobre o processo de santificação através do Espírito Santo na vida do crente. Falo também sobre o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo e as suas consequências. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Tudo aqui em 10 aulas e uma revisão. E por último, a queda e as suas consequências. É um estudo sobre a martiologia, que é a doutrina bíblica que estuda o pecado, desde a queda de Adão até a redenção com Cristo e a relação do homem regenerado a partir da conversão em Cristo Jesus e a sua relação a partir daí com o pecado. Porque a partir de quando nós aceitamos Jesus, nós não deixamos de pecar. Mas a nossa relação é diferente de quando nós nos entregamos a Jesus. E tudo isso abordado aqui em 7 aulas, uma revisão e um questionário. Cada uma dessas apostilas, dessas 2 últimas, está saindo no valor de R$30. Como o crente gosta de promoção, se o irmão quiser levar 4 temas, sai de 60 por 50. Se o irmão quiser levar os 5 temas, sai de 90 por 70. Eu não gosto de ler, compre e dê de presente para alguém. Não tem ninguém para dar de presente. Compra e deixa as apostilas comigo que depois eu vejo o que eu faço com elas, tá bom? Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 4 a 11. Os irmãos não se assustem comigo
trocou o tempo e a minha rinite, ela atacou. Tá? E o meu nariz está meio estranho. Mas tem que avisar que não é Covid, né? Senão os irmãos assustam. Fica aquele terror, todo mundo saindo correndo. Ah, aleluia. Então, tem que avisar. Avisar, perigosíssimo. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 está escrito assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou Jesus sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és tu o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, que está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Com a mão sobre o coração, diga assim comigo: Fala comigo, Deus. Eu quero ouvir sua voz. Fala comigo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar com os senhores essa manhã sobre tentação no deserto. Tentação no deserto. Todos nós temos a fase do deserto. Aliás, o deserto é um ponto pacífico para todos aqueles que querem seguir a Jesus. E diferente do que muitos pensam e do que se popularizou no vocábulo crente, o deserto não é um lugar de sofrimento, não é? Quando alguém está passando momentos difíceis, naturalmente se diz: estou passando um deserto. Mas o deserto, na verdade, não é lugar de prova, não é lugar de sofrimento. O deserto é lugar de provisão. O deserto é a fase onde Deus nos desarma, nem que seja a força, para nos fazer aprender a depender do seu cuidado. Eu contei alguns meses atrás, 2, 3 meses mais ou menos, um testemunho de quando eu fui contratado para dar aula em concentrado integralmente na obra de Deus. Foi o período que eu mais vi o cuidado de Deus sobre a minha vida. E desempregado foi o período que eu mais tive terno na minha vida toda. Chegou uma hora que os irmãos davam terno para mim assim, eu falava: não, pode, eu posso dar para outra pessoa porque eu não estava precisando mais. Estava com 10, 12 ternos dentro do guarda-roupa, não tenho tanto corpo assim para vestir, não vou vestir um terno em cima do outro. Então eu já estava dando os ternos para outras pessoas, precisava de sapato, aparecia.
Porque o período do deserto é o período onde Deus nos desarma para nos fazer aprender a depender do seu cuidado. E se o irmão for perceber ao longo da Bíblia Sagrada, o deserto foi o maior cenário de milagres da parte de Deus. No deserto, Deus proveu um poço para Agar. No deserto, Deus se manifestou para Moisés. No deserto, Deus proveu o pão. No deserto, Deus proveu a água. Quando o povo enjoou do maná, Deus proveu a carne. No deserto, Deus levantou coluna de fogo. No deserto, Deus manifestou a sua nuvem durante o dia para refrescar o povo. No deserto, Deus abriu o mar para que o povo passasse a pé enxuto. No deserto, Deus abriu a travessia para o povo passar pelo Rio Jordão. Alguém pode até pensar, mas é estranho, mar, rio no deserto, porque deserto também significa lugar vazio, não é? Então, deserto nem sempre é lugar árido, às vezes é um lugar vazio. E às vezes Deus vai nos levar para lugares que não são ambientes de deserto, mas são desertos de companhia. E às vezes Deus vai nos levar para lugares que são cheios de companhia, mas são desertos de ambiente. Então nós precisamos compreender que o deserto é o palco do manifestar da glória de Deus sobre a nossa vida. Onde Deus nos leva para podermos aprender uma palavrinha: dependência. Dependência. Porque quando Deus esgota os nossos recursos, que a gente aprende que dar um jeitinho não nos vai fazer sair da situação que nós nos encontramos. Passar por ele ou pelo deserto é ponto comum para todo discípulo de Cristo, tanto que o próprio Jesus passa pela fase do deserto. E ao lermos o Evangelho de Jesus, veremos no capítulo 4, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, que o próprio Espírito Santo foi quem conduziu Jesus ao deserto. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: Jesus foi cheio do Espírito e voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito. Foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto. Quem leva Jesus ao deserto? Então quem leva o crente ao deserto? O Espírito. Nós às vezes queremos ficar entregando o controle da nossa vida ao diabo, atribuindo as provações pelas quais nós estamos passando ao inimigo. Mas o inimigo não toca na nossa vida sem a permissão de Deus. Você é propriedade de quem, irmão? E se você é propriedade de Deus, Deus vai deixar alguém mexer com você sem autorização dele? Não foi o que aconteceu com Jó? O diabo não foi bater lá na porta, isso é uma figura de linguagem, da casa de Deus para perguntar sobre Jó? Aliás, Deus dá testemunho de Jó, e depois de Deus dar testemunho de Jó, o diabo fala: é lógico, o Senhor o cerca, o Senhor o abençoa. Aí Deus vai e permite, toca, que ele não vai murmurar não. Por quê? Porque o Jó era propriedade de Deus. E quem é propriedade de Deus só é tocado por outra pessoa ou por outra coisa, com a permissão de Deus. Aliás, Lutero diz que o diabo é um cão raivoso preso a uma coleira que está na mão de Deus. Ele só vai até aonde Deus permitir. Mas por mais que o deserto seja lugar de provisão, o deserto é o lugar onde o inimigo se levanta com as astutas ciladas contra as nossas vidas, nos atacando diretamente para nos tentar a desistir, para nos derrubar de todas as formas. Isso precisa entrar na nossa mente, porque o diabo não decide por nós. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus,
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos compreender que o diabo vai se levantar. Na nossa travessia pelo deserto, é natural que o diabo se levante para nos fazer desistir. E quando nós estamos no deserto, Satanás tenta, primeiro, colocar em dúvida a nossa identidade. Quando nós lemos o versículo 3 do capítulo 4, o diabo vai olhar para Jesus e dizer: se tu és filho de Deus. A primeira coisa que ele tenta fazer com Jesus no deserto é pôr em xeque a sua identidade. A sua identidade como filho de Deus. Se és filho de Deus, disse o diabo, para fazer Jesus desacreditar da sua posição, atacando a sua verdadeira identidade em Deus, pondo ela em dúvida, condicionando a identidade de filho de Deus ao faça isso, faça aquilo. Porque ele olha para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então ele está condicionando, querendo fazer acreditar que a nossa identidade em Deus está relacionada àquilo que nós fazemos, relacionado àquilo que é obra das nossas mãos, quando na verdade a nossa identidade em Deus não depende do fazer, mas do ser. Quem nós somos em Deus não depende daquilo que nós fazemos, das nossas obras em si, apesar delas serem reflexos de quem nós somos em Deus. Mas ser filho de Deus não depende de fazer, depende de ser. Porque se você crê em Cristo Jesus e o recebeu, a Bíblia nos diz, e é o próprio Jesus que afirma, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? Então a sua identidade em Deus não depende de quem você faz, mas depende de a quem você se submete. Se você está submisso a Cristo, se você recebeu a Cristo, se você está debaixo de Cristo, se você está entregue a Cristo, confessou a Cristo, você é filho de Deus. Porque a nossa identidade não é mérito nosso, é mérito de Cristo, é mérito da graça. Como Jesus, muita gente tem sido questionada quanto à sua identidade. Pelas tentações do diabo e as situações da vida, mas nem todos têm a firmeza que Jesus teve. Ao ser questionado pelo diabo que tentou condicionar as capacidades de fazer a sua identidade com Deus. Pessoas com a mente fraca, irmão, acreditando nas mentiras do diabo, que de toda forma tenta nos fazer ceder e acreditar que não somos filhos de Deus, por não fazer isso ou não fazer aquilo, tentando nos fazer passar pelo processo de cultura do mundo, em que nós valemos o que temos ou o que fazemos e não o que somos. E eu quero lhe dizer que para Deus, mais do que o que você tem ou o que você possa fazer, o seu valor está em quem você é. E sabe quem você é, irmão? Você é alguém que foi comprado por preço de sangue na cruz do Calvário. A sua identidade foi paga pelo sangue de Jesus. E o diabo não pode roubar aquilo que Cristo pagou com preço de sangue. O diabo quer nos fazer submeter a identidade mundana, renunciando à identidade que Deus nos entregou como seus filhos. E esse processo acontece não é de hoje.
exemplo de Daniel, ele foi levado cativo à Babilônia. Tentaram confundi-lo, desfazendo da sua identidade. Tentaram mudar a sua alimentação, mudar as suas roupas, tentaram mudar, e aliás, mudaram até mesmo o nome de Daniel. Porque em Babilônia, em Daniel capítulo 1, versículo 7, o nome dele é alterado para Beltesazar. Mas sabe o que Daniel faz? Daniel se posiciona. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O diabo está tentando contaminar a sua identidade em Deus, mas hoje é o dia de você se posicionar e decidir não se contaminar e decidir assumir a postura de filho de Deus. Porque a sua identidade está afirmada em Jesus. Você não pode permitir que o diabo coloque em dúvida a sua identidade em Cristo. Você é sim filho de Deus, e as mentiras de Satanás não podem soar mais alto do que a voz do Senhor dizendo: eu te remi, eu te comprei, eu te salvei, eu te perdoei e você é meu. Bata no peito assim e diga: eu sou filho de Deus. Olha para o seu irmão e diga: você é filho de Deus. A mentira do diabo não pode ser mais forte do que essa verdade que deve estar pulsando em nossos corações. A mentira do diabo não pode ser mais forte. Mas o diabo não desiste, irmão. E no deserto, Satanás tenta colocar em dúvida o cuidado de Deus nas nossas vidas. Nos versículos 5 e 6, o diabo leva Jesus ao pináculo do templo e o diabo usa a palavra de Deus. Porque essa citação do versículo 6 está no Salmo 91, depois o irmão pode ler. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos e para que não tropece em pedra. Está lá no Salmo 91. O diabo usa a palavra de Deus, mas de maneira errada, para colocar em dúvida o cuidado de Deus sobre a vida de Jesus, dizendo que ele poderia tranquilamente se jogar daquela altura, pois Deus enviaria os seus anjos para os guardar. E muitas pessoas também passam por essa experiência, em que Satanás tenta de todo jeito e maneira pôr em dúvida o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Ou quem nunca foi provado e no meio da provação chegou a se questionar onde está Deus? Ou só eu que passei por isso? Ou passou pela provação e começou a questionar como Deus permite? Aonde está Deus? Porque Deus não responde a minha oração. O diabo tenta. E ele vem tentando dizer: Deus lhe abandonou, Deus te esqueceu, Deus não virá te socorrer. Satanás tenta induzir Jesus a se jogar para testar se Deus realmente estava cuidando dele. Essa era a tentativa do diabo. Essa era a tentativa de Satanás. E quantas pessoas têm provado a Deus, tentando ao Senhor, pois tem duvidado do glorioso cuidado de Deus sobre nós. Em Isaías capítulo 64, verso de número 4, a Bíblia diz que porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se ouviu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando em Deus, pode descansar o teu coração, porque Deus está trabalhando em seu favor. Espera, confia, aguarda, porque não há Deus como
lado, dá uma chacoalhada para ver se ela acordou, porque parece que tem muita gente dormindo na igreja, e diga para ele assim: Deus está cuidando de você. Em Salmos de número 37, versos 18 e 19, a Bíblia diz que o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados e em dias de fome desfrutarão fartura. É por isso que em Israel, em 1 Reis capítulo 17, o reino inteiro está passando dificuldade. E Elias está à beira do ribeiro de Querite, tomando água fresca e comendo carne de manhã e à noite, porque Deus cuida da vida dos íntegros. E em dias de fome, desfrutarão fartura. Deus cuida de nós. E por isso nós podemos fazer como Pedro nos ensina. Na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, ele diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como eu lanço a minha ansiedade sobre o Senhor? Orando. Não vá à noite para a sua cama sem antes entregar todas as suas preocupações a Deus. Sabe por que muitas vezes você deita no travesseiro e vira para um lado, vira para o outro, o sono não vem? É porque nós estamos retendo conosco as nossas preocupações. Sabe um hábito que você poderia criar ou deveria criar? Faça uma lista de tudo que está lhe preocupando e de todo problema que surge ao longo do seu dia. E aos pés do Senhor toda noite antes de dormir, ore: Senhor, eu te entrego. Senhor, eu te entrego. Senhor, eu te entrego. Senhor, eu te entrego. E aí você deita e dorme o sono do justo, sabendo que Deus está trabalhando em seu favor. Saiba agora que Deus nunca deixou de cuidar de você. Deus nunca deixou de cuidar da sua vida, da sua família. Não duvide por um minuto sequer do cuidado de Deus sobre a sua vida, porque Ele te ama. E não tem diabo, não tem inferno que possam te separar desse amor e cuidado que o Senhor tem por ti. Deus cuida de você. Deus zela por você. O diabo tenta também no deserto tirar o foco de quem deve ser adorado. Primeiro, ele tenta pôr em dúvida a nossa identidade. Segundo, ele tenta pôr em dúvida o cuidado de Deus. Em terceiro, ele tenta tirar o foco de quem deve ser adorado. Nos versículos 9 a 11, ele olha para Jesus e mostra todas as riquezas e glórias do mundo e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei. É a última investida. Satanás está tentando conquistar Jesus com honras e glórias. E aos olhos humanos, quem não pensaria? Todas as riquezas, todos os reinos do mundo, todas as glórias deles. Quem não teria os olhos brilhando? Mas essa proposta ela vinha acompanhada de uma condicional. Qual condicional? Geralmente o presente ou a proposta é linda, mas a condicional vai destruir a nossa vida. A bandeja é linda, enfeitada, bonita. Se alguém falar que a bandeja do diabo é feia, está mentindo. Mas ela vem acompanhada de um preço que vai lançar nossa vida na lama. E a condicional é: se prostrado me adorares.
Ou seja, troca a adoração ao Deus verdadeiro pelo seu benefício próprio, pela sua autorrealização, pelo seu projeto, pelo seu sonho, pelo seu desejo, por aquilo que apetece a sua carne. Essa é a proposta do diabo. E quantos homens e mulheres têm andado na contramão do exemplo de Jesus e aberto mão da sua adoração ao Deus único e verdadeiro por migalhas que Satanás oferece. Trocam a Deus por um milagre, trocam a Deus por um momento de prazer, trocam a Deus por um momento de fama, trocam a Deus por um reconhecimento humano, trocam a Deus os seus ministérios por atenção, por reconhecimento humano, por plateia, por atenção do público. Aos montes as pessoas têm aberto mão de uma vida ao lado de Jesus por momentos passageiros de glória humana, trocando o presente de Deus por ilusões, trocando as dádivas de Deus por devaneios. Foi assim com Esaú, que em Gênesis capítulo 25, do versículo 29 a 34, você pode ler lá. Jacó está preparando um guisado na sua casa, Esaú está chegando, ele havia caçado, ele estava cansado, ele estava com fome. A necessidade de Esaú era se alimentar. Ele chega para o seu irmão e diz assim: me dá um pouco desse guisado. Jacó olha para Esaú e diz: eu dou. É a sua necessidade, você tem fome. Eu tenho aquilo que pode suprir a sua necessidade do momento. Porque fome comeu, passou, é ou não é? Você mata aquilo que está te matando. Só que em troca você me dá a sua primogenitura. Esaú troca aquilo que deveria ter primazia na sua vida, porque era mais do que um título, era a bênção de Deus sobre a sua vida. E ele vende por um prato de lentilhas. E aí eu lhe pergunto, qual que é o prato de lentilhas que nos tem feito trocar a glória de Deus, a presença de Deus, o ministério e a tarefa que Deus nos entregou, a adoração que deve ser entregue somente a Deus? Tem gente com chamada, tem gente com ministério, tem gente com propósito de Deus, trocando tudo aquilo que Deus deseja e almeja na vida desse indivíduo por descanso, por folga, por viagem, por coisa besta. Não que seja pecado viajar, não que seja pecado passear, não que seja pecado se divertir. O pecado está em trocar Deus por essas coisas. Há momento e a hora para tudo nessa vida. Qual é o prato de lentilhas que nos tem feito trocar Deus? Esaú perdeu praticamente tudo que era realmente importante a partir desse dia. Assim como Jacó, porque ele enganou seu irmão. Por causa de um prato de lentilhas, por causa da necessidade do momento. Quando a fome da nossa carne fala mais alto do que o propósito de Deus na nossa vida, nós estamos caminhando rumo à destruição. Deixe a sua carne morrer de fome, irmão, para alimentar o teu espírito, para alimentar os projetos de Deus, para alimentar o propósito de Deus, para investir naquilo que Deus deseja, projetou, traçou para a sua vida. Sabe quem tem poder de jogar a sua vida na lama? O poder definitivo mesmo, jogar a sua vida na lama. Não é o diabo, não é o demônio, não é macumba, porque tem muito crente com medo de macumba. Sabe quem tem poder de jogar sua vida na lama? Chegando em casa, você vai em frente ao espelho e você vai descobrir.
Você mesmo tem poder de levar a sua vida à lama. Suas decisões, as suas escolhas, os seus desejos, os caminhos que você trilha, as portas por onde você entra. Mas a Bíblia nos diz que Deus sabe muito bem os planos que tem ao nosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. Qual que é o desejo de Deus? É o bem. Só que cabe a quem decidir que caminho trilhar? Cabe a quem? Não, nós não. Diga eu. Quando a gente fala nós, a gente joga a responsabilidade para o outro. Eu tenho a responsabilidade de escolher que caminho eu vou trilhar. Não troque Deus por nada nem ninguém. Que Deus seja sempre a sua prioridade, que Ele tenha sempre a primazia em sua vida. E jamais você perderá o foco no Senhor. Aliás, hoje Jesus nos convida a fixarmos os olhos nele e caminharmos em direção ao projeto que Ele traçou para a nossa vida. Para nós vivermos o melhor nele. Nós não podemos deixar que as distrações e as propostas do diabo nos enganem. Fica de pé, por gentileza. Talvez o diabo tentou colocar em dúvida a sua identidade. Talvez o diabo tentou colocar em dúvida o cuidado de Deus sobre a sua vida. Talvez o diabo, ele tentou tirar o foco de quem deve ser adorado em sua vida. E esse é o momento de nós dizermos não para as tentações do diabo e firmarmos o nosso coração em Deus. Hoje Deus quer confirmar no seu coração a sua identidade. Hoje Deus quer confirmar no seu coração o cuidado dele sobre a sua vida. Hoje Deus quer confirmar no seu coração que Ele é quem deve ocupar o trono da sua vida. Então fecha os seus olhos. E na medida em que você ora a Deus, fazendo um compromisso de fixar os seus olhos nele, fazendo um compromisso de adorar somente a Ele, renunciar o que tiver que renunciar, para se entregar completamente a Ele sem reservas, Deus sela no seu coração a certeza de que você é filho dele. E a partir de hoje ninguém rouba essa certeza do seu coração. Deus sela no seu coração a certeza de que Ele está cuidando de você. E a partir de hoje ninguém rouba a certeza do seu coração. Então feche os seus olhos e comece a fazer esse compromisso de fixar os seus olhos em Deus. Eu vou deixar você agora falar com Deus e fazer a sua oração, e já já eu oro por você. Isso, vai orando. Vai clamando ao Senhor. Espírito Santo de Deus. Nós oramos, Senhor, ao Teu nome essa manhã. Ó Senhor, porque pessoas entraram aqui e o diabo, Senhor, tem atacado as suas mentes. Pessoas, Senhor, têm sido bombardeadas pelas mentiras do diabo que tem se levantado, querendo colocar em dúvida a nossa identidade em relação ao Senhor, dizer que nós somos qualquer coisa menos os teus filhos, que nós somos o nosso passado, que nós somos o nosso erro, que nós somos o nosso pecado. Mas eu repreendo agora a voz do diabo que está querendo colocar em dúvida, colocar em xeque a nossa identidade em Deus. Caia por terra agora a mentira do diabo, caia agora por terra a mentira de Satanás. Eu não
na autoridade do nome de Jesus, o Senhor nos deu a identidade de filhos, porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Espírito de Deus, confirma no coração a certeza de que nós somos filhos de Deus. Confirma e sela essa certeza em nós. Senhor, pessoas aqui entraram em situação de provação e o diabo está querendo jogar dúvida no nosso coração, perguntando: cadê o seu Deus? Cadê o Jesus que você serve? Ele te esqueceu, ele te abandonou. Eu repreendo essa voz. Blinda, Senhor, a mente, o coração dos teus filhos esta manhã. Porque o Senhor tem cuidado de nós, e desde a antiguidade não se ouviu, com os ouvidos se percebeu, com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalham por aqueles que nele esperam, e nós esperamos em ti, Senhor. O nosso socorro não vem dos homens, o nosso socorro não vem de instituições, o nosso socorro não vem de benfeitores, o nosso socorro vem do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós somos daqueles que permanecem de pé. O céu, a terra pode se levantar, mas aqueles que estão firmados em Deus vão permanecer de pé, porque em ti esperamos, em ti confiamos e cremos que o Senhor está cuidando, o Senhor está zelando, o Senhor não se esqueceu de nós. No nome do Senhor Jesus, Senhor, nós oramos e fazemos um compromisso essa manhã, Senhor, de não perder o foco em quem deve ser adorado. O Senhor merece toda a honra, o Senhor merece toda a glória, o Senhor merece todo o louvor, o Senhor merece toda a adoração, o Senhor merece os melhores cânticos, o Senhor merece as nossas melhores glorificações, as nossas palavras mais belas, o Senhor merece o louvor e a gratidão do nosso coração. O Senhor merece os nossos melhores louvores, as nossas melhores palmas. O Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. O Senhor merece ser adorado com a nossa postura. O Senhor merece ser adorado com o nosso serviço. O Senhor merece ser adorado com o nosso ministério. O Senhor merece ser adorado com os nossos dons. O Senhor merece ser adorado com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que fazemos, com tudo aquilo que possuímos. O Senhor merece ser adorado até com o ar que nós respiramos. Que tudo que somos, Senhor, que tudo que temos, que tudo que fazemos, que a nossa identidade, que os nossos bens, que os nossos dons, que os nossos meios, tudo aquilo que somos, Senhor, seja uma expressão de adoração ao Senhor. No nome santo de Jesus, meu Pai. É o que nós lhe pedimos e desde já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Mas aplauda celebrando, aplauda glorificando, aplauda dizendo que Ele é santo e poderoso.